Estamos hoje aqui na cidade de Criciúma, no centro da cidade, na casa da irmã Elizabeth, filha do nosso saudoso e querido irmão Dídimo. Estamos aqui para contar mais uma parte da história da Assembleia de Deus de Criciúma, dos seus 85 anos, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovalle. A Assembleia de Deus, ela está situada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues. E hoje a nossa amada Assembleia de Deus ela é conhecida como a Igreja do Relógio. E estamos aqui para entrevistar a nossa irmã Elizabeth. E nós desde já queremos agradecer, irmã Elizabeth, pela atenção, pela disponibilidade de nos atender e também contar um pouco da história da Assembleia de Deus de Criciúma, né? Uma história muito linda, de prosperidade, de bênção, e o seu pai e também você, a família, fizeram parte dessa história. Então, eu já vou começando aqui, conversando com a irmã Elizabeth, e a senhora pode fazer as suas considerações já de início, e depois eu vou perguntando alguma coisa. Meu nome é Elizabeth Dutra Lemos de Oliveira, sou filha então, do presbítero irmão Dídimo Lemos, José Lemos, e é um prazer ter vocês aqui para contar um pouco e vivi, né, também essa história. Nasci no Evangelho, fui criado no Evangelho, casei, tive meus filhos, graças a Deus estamos aqui. O presbítero irmão Dídimo, ele é natural de Criciúma? Não, ele é natural de Imaruim. Imaruim. Nasceu em que ano? Ele nasceu no ano 1927. E ele nasceu em Imaruim, depois ele veio para Criciúma, é isso? Os pais dele vieram para trabalhar, o pai, né, no caso, veio para trabalhar na mina ali perto de Uruçanga. Sim. Eu não esqueci bem, é Rio Deserto. Da mina Rio Deserto, então ele veio para a mina da Boa Vista. Então meu pai chegou aqui com 14 anos. 14 anos. E qual foi o ano, lembra a data que ele aceitou Jesus aqui em Criciúma? Sim, tem vários relatos, né? Inclusive ele mesmo já deu essa história, né, da data da conversão dele. Foi em 1948, na Assembleia de Deus de Criciúma. Você lembra, ou ele relatou, ou lembra de qual era o pastor presidente na época que ele aceitou Jesus, que ele veio para Criciúma, estava aqui presidindo? Tem no livro, mas eu não consegui. Mas tem ali, se quiser. Tá. Depois a gente pode dar mais. Nós buscamos essa informação. Tá. E então a conversão dele foi aqui em Criciúma, então? Foi em Criciúma. Ele tinha 20 anos na época. Quando se converteu? Sim. Então ele nasceu em 27 e em 47 ele aceitou Jesus. Sim. E o tempo, quantos anos depois, ou no mesmo ano, ele desceu as águas do batismo? Foi em 1949, ele desceu as águas em Tubarão. Em Tubarão. Tubarão. E saiu daqui, né, e eu fiz os batismos lá, porque na época Criciúma pertencia à igreja de Tubarão, vamos dizer assim, eles eram... Ah, sim. Então, os pastores vinham de lá, né? Uhum, para atender aqui em Criciúma. Os pastores vinham de Tubarão. E o irmão Dídimo, eu conheci ele, né? Tive o privilégio de conhecer o irmão Dídimo, e um homem guerreiro, trabalhador, um homem muito sério, muito dedicado. Sim, estudioso. Estudava muito, era um excelente professor de escola dominical que nas manhãs que ele dava escola podia terminar meio-dia, 1h, que a gente ficava ouvindo o irmão Dídimo. E ele, aqui em Criciúma, ele dirigiu algumas congregações, né? Sim, muitas. Pode citar algumas, até está anotada ali as congregações? Boa Vista, Metropol, acho que uma das primeiras foi Boa Vista, Metropol, bairro São Luís, bairro Santo Antônio, acho que umas 2, 3 vezes,
Operária Nova, que os irmãos lembram muito dele, Operária Nova, Bittencourt, Teresa Cristina, Próspera. A irmã Elizabeth estava me falando aqui que ele foi o primeiro a fazer o culto na quarta linha. O primeiro culto realizado na quarta linha, foi Mondídimo que foi realizar esse culto. Sim, ele era dirigente do bairro São Luís e o irmão ofereceu uma casa, né, para, não sei dizer qual é o irmão, na verdade, mas eles ofereciam então uma casa para fazer as primeiras reuniões. Aí ele saía daqui de centro, e ia nessa casa na quarta linha desse irmão começar as congregações. Ele começou muito, na verdade, muitas congregações assim, né? Eles começavam, né, de uma casa, de alguém que dava uma casa prestava para fazer os cultos, né? E também Mondídimo, ele ajudava, cooperava em algumas cidades próximas que pertenciam a Criciúma, né? Sim. Então teve algumas cidades como Siderópolis, Forquilinha, isso, né? Sim. E Sara, inclusive tem relatos nos 2 livros, né, da igreja de Sara, o nome dele, né, do irmão Dídimo, que ele saía dele e da minha mãe, que a gente fala da minha mãe, que eles saíam daqui de Criciúma e a mineração de Sara, fazer evangelismo e davam escola dominical. O pai dava ceia, porque no caso tinha o dirigente ou não tinha, ou tinha só uma família. Então ele ia como obreiro, como presbítero, né, fazer a ceia e ministrar a ceia, orar pelos enfermos, que também naquela época era mais assim, era o presbítero do que ungia, né, Sim. com óleo. E com quantos anos o presbítero Mondídimo faleceu? Ele tinha quantos anos? 76 anos. 76 anos. Sim. Quando ele faleceu era o tempo do pastor, qual o pastor, lembra? É o Arcelino. Pastor Arcelino. Sim. Elizabeth, eu queria perguntar, porque na época tudo era muito difícil, o evangelho, né? Naquela época não tinha uma aceitação, as pessoas perseguiam. Você lembra, assim, o que você presenciou como filha, ou que o Mondídimo contou de uma perseguição que marcou para vocês, marcou para ele, talvez, que ele tenha falado, para nós deixarmos registrado na história? Sim, ele contava, né, inclusive tem também nos relatos dos livros, que eles vinham da Boa Vista, porque a família dele morava na Boa Vista, né? E eles congregavam, então a igrejinha só tinha aqui no centro, que é na época da irmã Maria Rodrigues, né, ali, né, que foi no início da igreja, né? Então eles vinham a pé pelo trilho, e muitas vezes eles levavam pedradas, as pessoas chamavam, lá vai os aleluias, que chamavam, os aleluias, né, eles chamavam os aleluias. Eles jogavam pedras. Eles que uma vez também aqui tinha uma igrejinha aqui, foi a primeira congregação, que era no antigo trilho, que é na avenida. Sim. Eles jogavam pedra no telhado, derrubavam, enfrentavam os obreiros, né? E na época dele foi bastante perseguido, assim. Uma outra pergunta, e você lembra, eu faço a mesma pergunta, só que é uma pergunta agora ao contrário de perseguição, mas de uma bênção, de um milagre que marcou na vida de vocês, ou talvez até do ministério do Mondídimo, de um milagre que vocês presenciaram? Assim, milagre, eu acho que o maior milagre que a gente pode relatar é as almas que se convertiam, que nós temos assim pastores, amigos, irmãos que se converteram através do intermédio da pregação dele e vamos dizer assim, do encaminhamento, da iniciação, vamos dizer assim, até como na escola dominical, no culto de jovens, ele dava muita abertura e ele incentivava, né? Tem um caso do pastor Márcio, ele já é aposentado hoje, ele era um jovem aqui da Operária Nova. E tem vários assim, amigos, né, nossos que relatam, né, que se converteram na época do pai, que o pai ajudava, que trabalhava. São relatos assim que eu acho que ganhar uma alma é
é um milagre, né? Para Jesus, né, o maior milagre que pode existir, né? Agora, de milagre de cura, assim, irmão, o pai, ele era, como o irmão mesmo falou, ele era ensino, né? Ele era mais do ensino, ele era... inclusive, eu tenho ali embaixo uma coleção da Seara, você lembra da revista Seara? Sim. Mensageiro da Paz, livros, Heróis da Fé, uma quantidade de livros que ele lia, então ele era do ensino. Então, se houve assim, algum relato, assim, a gente não sabe, mas era mais no ensino, né? Ele ia muito visitar nos hospitais junto com o irmão Oswaldo Floriano. Que o irmão Oswaldo Floriano tinha o dom da cura, né? Que ele orava pelos enfermos e era curado. Então eles eram, vamos dizer que era uma dupla aí, né? Um pregava e o outro orava. Não sei se é isso que o irmão quis. Sim. Deu para entender, que Entendi. ele era mais da palavra, né? Do Ensinamento. ensino, né? Sim. E nesse período de tempo que vocês, como família, conviveram, eu queria perguntar se você quer deixar assim alguma coisa que você deseja contar para deixar na história, de alguma coisa que aconteceu, que você presenciou, alguma coisa da vida do presbítero Mondídio. Sim, tem um relato, né, que ele foi o primeiro casamento, meu pai e minha mãe é Célia Dutra Lemos. Eles fizeram o primeiro casamento da Assembleia de Deus de Criciúma. Foi o primeiro casal a casar na congregação de Criciúma. E neste casamento, que foi feito, geralmente eles faziam à noite, né, esse casamento era num culto normal, um culto de quinta-feira. Foi feito o casamento, num culto normal, e uma alma se converteu para Jesus nesse culto, que ele mesmo conta a história, tem no livro do irmão Gesiel. E, então, assim, foi um casamento abençoado, vamos dizer, né, que se realizou naquele dia, uma alma já se converteu, né, e foi o primeiro. É um relato que foi o primeiro de toda a Assembleia de Deus de Criciúma. Primeiro casamento. Irmão Dídimo e a irmã Célia. Eles que casaram naquele dia, eles que estavam casando nesse dia. Sim, era um culto de quinta-feira. Sim. E foi marcado então para o pastor vir, que o pastor vinha de fora, de Tubarão, e eles casaram na igreja no culto à noite. Olha só. Nós estamos aqui contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma dos seus 85 anos. Estamos aqui com a irmã Elizabeth, que é filha do nosso querido, saudoso presbítero irmão Dídimo. E nós agora queremos agradecer, irmã Elizabeth, pela atenção, pelo carinho que nos atendeu aqui, eu, pastor Marcos Floriano, e também o presbítero Anderson dos Santos, que estamos trabalhando para contar a história da Assembleia de Deus de Criciúma. Queremos agradecer a disponibilidade que você teve para nos atender. E vamos deixar aqui, se você quiser transmitir mais alguma informação, mais alguma palavra, algum testemunho, para nós deixarmos registrado e já ouvirmos as suas considerações. Bom, tem muita coisa, né? É uma história bem rica, a história da igreja. Como eu já falei, nasci, me criei ali, né? E o meu pai, ele foi assim um norteador para nossas vidas, sempre deixou a gente à vontade. Ele não era aquela pessoa que imprimia, dizia, tinha que ser assim, não. Ele era um exemplo, né, pra gente, né. E um relato assim que eu queria falar é que quando foi desmanchado o segundo templo, que é o templo de material, aquele segundo, né, tinha um de madeira, que sim, esse eu nunca vi, não foi do meu tempo, que era o tempo do pai, mas o de material, o segundo templo, que é o pequenininho de material, aquele ali eu vi, eu era bem pequenininha, e eu via meu pai e muitos irmãos carregando carrinho de mamo, tirando terra, areia, porque eles desmancharam para poder construir o do relógio, aquele grande, né? Então,
E na época as pessoas doavam. Então foi feito tudo com doação, aqueles tempos, né? Tudo. E eu me recordo que a minha mãe deu o par de alianças de ouro para ajudar na obra. E eu, criança, muito... Até o pastor Montanho, que na época, teve uma época que o pastor Montanho, ele chamava para mim de mosquito elétrico, porque eu era muito elétrica. Eu disse, mãe, eu quero ajudar. Daí a mãe disse, minha filha, mãe, eu quero ajudar. Eu disse, que? Daí eu tinha 2 bonecas, pastor. 2 bonecas só, porque naquela época não tinha brinquedo, né? Eu tinha 2 bonecas e eu conto sempre essa história para minha neta. Eu tenho uma neta com 10 anos e eu conto para ela. Eu tinha 2 bonecas e eu peguei uma daquelas bonecas, a maior, a mais bonita que eu tinha, e levei para fazer a oferta para a casa do Senhor. E graças a Deus, assim, era um exemplo, eu vi minha mãe fazer, né? Eu vi ela doar aquela aliança, assim, que era a coisa mais bonita que ela tinha, do amor, do casamento, né? Ela doou com tanto carinho e o pai doava o trabalho. O pai, meu irmão carregou o carrinho de mão também, junto, que era um menino, um adolescente. E a história conta para minha neta, daí eu digo assim para ela, Olivia, foi 50% que a avó deu, tá? A avó tinha 2, a avó deu 1. E ela gosta muito de coleção de bichinho, ela tem uma coleção dela, tem 60 e poucos bichinhos, teria que dar uns 35. Ela disse, ai, vovó. Sim, minha filha, é para Deus. Se Deus pedir, tu não vai dar? Ela, eu vou dar. Mas assim, é uma história assim que a gente se comove, né, em ouvir, porque era essa história, era de doação, né? Era a Assembleia de Deus em tudo, foi construído aqueles templos, tudo com doação e doação também de valores e doação também de vidas, né? De trabalho, de comprometimento com a obra, né? Nós estamos falando e contando a história, parte da história, né? Do nosso querido, saudoso irmão Dídimo. Homens que passaram no passado, desbravaram, trabalharam, lutaram, homens guerreiros que enfrentaram tantas fúrias para anunciar o Evangelho, para ganhar almas para o reino de Deus. E eu sempre os considero como heróis da fé. Esses homens trabalharam para que hoje nós estivéssemos aqui e a Assembleia de Deus em Criciúma chegasse nos seus 85 anos, com muita prosperidade, muita bênção, uma igreja que está em estado crescente e sendo abençoada. Por quê? Porque esses homens deram a sua vida, deram o de melhor pela igreja, pela obra do Senhor, em prol do reino de Deus, anunciando e ganhando almas para o reino de Cristo. E nós louvamos a Deus. Obrigado, mãe Elizabeth. Que agradeço. Por você ter nos atendido, estar aqui trazendo essas informações do seu tempo. Que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Eu que agradeço, né? E agradecemos a Deus em primeiro lugar, né? Pela bondade que até hoje, né, estamos aqui. Com a graça de Deus. Obrigada. Nós encerramos mais uma entrevista e contando mais uma pequena parte da história da Assembleia de Deus de Criciúma. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.